Queridos e queridas, eu trago hoje para compartilhar com vocês um texto da carta de Paulo aos Coríntios, a segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios. E são as palavras de despedida de Paulo. A partir do versículo 11, 2 Coríntios capítulo 13, versículo 11, diz assim: quanto ao mais, irmãos, a Deus, procurem aperfeiçoar-se, consolem uns aos outros, tenham o mesmo modo de pensar, vivam em paz. E o Deus de amor e de paz estará com vocês. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Todos os santos mandam saudações. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Paulo escreve aos cristãos da cidade de Corinto. A intenção de Paulo nessas cartas é responder às situações concretas que acontecem naquela comunidade. Corinto era uma cidade portuária e o comércio era a sua principal atividade. Esse comércio se tornou próspero graças ao grande número de escravos que eram a principal força de trabalho de Corinto. Corinto era o centro de cultura grega e ali ocorriam confrontos de diferentes correntes de pensamentos e religião. A vida moral da cidade de Corinto não era das mais recomendáveis. Marinheiros e comerciantes estrangeiros chegavam constantemente a Corinto e eles buscavam diversão. E ali em Corinto, eles sempre encontravam diversão. Nessa cidade se encontrava a igreja que Paulo havia estabelecido. E nessa comunidade de Corinto, nessa igreja, havia conflitos e tensões. E Paulo então sabe o que a comunidade precisa. Normalmente, nós pastores, pastoras, quando nós conhecemos bem a nossa comunidade, depois de já estarmos um tempo com ela, nós sabemos o que a comunidade precisa. Assim Paulo também, mesmo estando distante, ele sabia o que aqueles queridos dele precisavam. E ele, nessa despedida na carta, ele começa dizendo que ele está se despedindo. Ele diz: irmãos, adeus. Ele está se despedindo, acabando, concluindo a sua carta. E ele então menciona algumas coisas que ele considera importantes para aqueles cristãos. E são coisas que eu considero importantes para nós hoje, nos tempos que nós estamos vivendo. Paulo diz: procurem aperfeiçoar-se. O que é aperfeiçoar-se? Aperfeiçoar-se não é algo que eu possa fazer por minha própria vontade e força, mas é uma obra de Deus e do Espírito Santo na minha vida. Quando se fala em relação à fé, o aperfeiçoar-se depende do nosso relacionamento com Deus, com Jesus Cristo, com o Espírito Santo e a forma como eles trabalham em nossa vida. É um deixar aperfeiçoar-se ou deixar-se aperfeiçoar para ser uma comunidade ativa e servir as pessoas. Perfeitos, nós costumamos dizer, nós não seremos, mas nós podemos nos aperfeiçoar. Alguma versão da Bíblia diz corretos em tudo, ou seja, tenham valores cristãos, sejam pessoas corretas, pessoas de caráter. Isso Paulo
esperava dos cristãos da cidade de Corinto, uma vez que eles viviam num mundo, numa cultura desregrada, com oferecimento de muitas tentações e pecados. Eles precisavam esforçar-se para serem corretos em tudo e aperfeiçoados na fé. E não é diferente para nós hoje. Nós vivemos num mundo corrupto e nós precisamos aperfeiçoar-nos na fé, procurando ser corretos em tudo. Paulo também fala na continuação do versículo 11: consolem uns aos outros. Nós muitas vezes precisamos de consolo, mas também precisamos perceber quando o outro precisa de consolo e quando nós podemos ser consolo para outra pessoa. Outras versões da Bíblia dirão: exortem-se mutuamente, ou confortem-se mutuamente, ou deixem-se advertir. Isso uma visão um pouco diferente. Deixar-se advertir, exortar, só consegue a pessoa que reconhece que ela erra. Porque se eu não reconheço que eu erro, eu não vou permitir que alguém me corrija. Mas veja, Paulo coloca como algo de muita importância que os cristãos de Corinto exortem uns aos outros. O que você faz quando você percebe que um irmão na fé, uma irmã na fé, está cometendo um erro? Você se cala para não perder a amizade? Você não se importa, afinal você não tem nada a ver com a vida dele ou dela? Ou você, por amor a essa pessoa, vai exortá-la, adverti-la para que ela tenha a oportunidade de mudar o seu comportamento? Nós precisamos nos deixar corrigir e também termos coragem para corrigir os outros. Isto é um sinal de amor. Não sairmos por aí criticando tudo e todos, corrigindo a tudo e a todos, como se nós fôssemos os donos da verdade. Não, mas corrigir e advertir quando nós percebemos que alguém está correndo perigo de cair em pecado. Paulo quer que os cristãos de Corinto prestem atenção uns nos outros e se ajudem. E ele continua dizendo: tenham o mesmo modo de pensar. Isso não é fácil. Basta olharmos para a nossa realidade, como nós estamos vivendo hoje. Os cristãos, dentro de uma mesma igreja, absolutamente não têm o mesmo modo de pensar. Por isso há brigas, desavenças, desentendimentos, falta de respeito, falta de amor. O mesmo modo de pensar a gente pode entender como união, né? Nós teremos união uns com os outros quando nós tivermos mudança de posições ou revisão de posicionamentos. Se eu percebo que eu não estou em união com a minha comunidade, eu preciso rever o meu posicionamento. Ou será que só eu estou certo e a comunidade inteira está errada? Paulo se refere aqui a uma união íntima que deve ser visível no cotidiano, ou seja, nós cremos no mesmo Senhor, nós servimos ao mesmo Deus, e isso é motivo para estarmos unidos. Nós estamos caminhando para a mesma eternidade. Como passaremos a eternidade juntos se nós não nos suportamos aqui? Essa união vai se tornar visível para as pessoas que convivem conosco. Outra tradução diz: um mesmo Espírito
nós teremos opiniões diferentes em muitos assuntos, mas nas bases da nossa fé, o nosso pensamento precisa ser o mesmo. E Paulo ainda conclui esse versículo dizendo: vivam em paz. Claro, ele sabe que para vivermos em paz na nossa comunidade, nós precisamos estar unidos no mesmo objetivo, no mesmo propósito. Ter paz no relacionamento uns com os outros. Isso é importante. Nesse período de isolamento em que nós estamos distantes uns dos outros, nós podemos permitir que Deus aperfeiçoe a nossa fé e a nossa caminhada. Nós temos tido oportunidades muito ricas para isso. Eu, por exemplo, criei um projeto de leitura da Bíblia baseado num livro que eu conheci e convidei pessoas a lerem a Bíblia junto comigo por algum tempo. 1 capítulo, 2 capítulos por dia, depende de como nos vem o plano de leitura. E muitas pessoas se inscreveram. Mais ou menos 160 pessoas estão caminhando comigo nesse projeto. Um grupo conversa, comenta, debate o texto lido, um outro grupo apenas recebe o texto e os meus comentários. E as pessoas têm me ligado e têm falado comigo e têm dito assim: pastora, eu estou crescendo tanto, eu estou aprendendo tanto, eu estou mais perto de Deus, eu estou sentindo paz no meu coração, a minha ansiedade diminuiu. Pessoas que estão aperfeiçoando-se na fé. Nesse período também, quantas pessoas entre nós estão sofrendo? Nós tivemos famílias perdendo entes queridos, pessoas perdendo seu emprego. Nós precisamos consolar uns aos outros. Este é o momento para exercitarmos o consolo. E como nós podemos consolar? Ligando para alguém, mandando uma mensagem, mandando um áudio, falando com uma pessoa. Consolar aquele que está sofrendo. Nós também podemos exercitar a união e ter o mesmo modo de pensar, porque se todos nós buscarmos na palavra de Deus as respostas para as nossas perguntas, para as nossas decisões, nós com certeza teremos mais união. E Paulo continua então dizendo: e o Deus de amor e de paz estará com vocês. Uma promessa. O Deus de amor e de paz estará com vocês. Deus está conosco se nós temos paz e amor. E nós temos paz e amor quando Deus está conosco. Você percebe na sua vida que você sente mais paz quando você está próximo de Deus, quando você fala com Ele todos os dias, quando você coloca para Ele as suas preocupações, as suas ansiedades, os seus pedidos e agradece pelo que você tem de bom. Você percebe que há uma paz dentro de você? Essa paz vem de Deus Pai. Paulo continua dizendo: saúdem uns aos outros com um beijo santo. Bem, aqui nós temos um grande problema, porque nós agora não podemos nos encontrar e nos abraçar. Vocês estão neste momento me assistindo exatamente porque vocês não podem vir até o templo e eu não posso ir até suas casas e abraçá-los. Como nós podemos exercitar o beijo santo?
para quem está distante. Muitas vezes, quando nós estamos perto das pessoas, nós até as abraçamos, mas nós não temos tempo para tocar o coração delas com as nossas palavras. Agora nós estamos longe do abraço e do beijo, mas nós podemos tocar o coração das pessoas com uma ligação, uma mensagem. É como dar um beijo em alguém que está distante. Quando você pergunta: como você está? No que eu posso te ajudar? O que você gostaria que eu orasse por você? São beijos que nós depositamos na face dos nossos queridos que agora nós não podemos abraçar. Paulo segue dizendo: todos os santos mandam saudações. Sabe, lembra aquelas cartas que nós escrevíamos? Eu sou da geração que escrevia cartas. E nós, no final da carta, nós colocávamos: ah, minha mãe manda abraços para vocês. O meu pai manda lembranças para vocês. Isso era tão importante quando nós recebíamos uma carta e no final a pessoa dizia: todos aqui de casa te mandam abraços. Ai, aquilo era tão bom, porque não era só a pessoa que estava escrevendo, mas a família toda estava mandando abraços. Paulo diz: todos os santos mandam saudações. Quem são os santos a que ele se refere aqui? São os crentes de outras comunidades. Paulo tinha inúmeras comunidades que ele pastoreava. E aqueles cristãos mandavam lembranças aos cristãos de Corinto. Que coisa linda! Quando nós agora podemos, entre nós com outras comunidades, mandarmos abraços e lembranças. No grupo de leitura da Bíblia nós temos pessoas de várias cidades, de várias comunidades, e nós temos algumas pessoas da comunidade do Primavera. E elas conversam com as pessoas do grupo e dizem: eu sou da comunidade do Primavera, um abraço para vocês. É isso, irmãos de outras comunidades, de outras igrejas, que são irmãos na fé porque creem no mesmo Senhor, são filhos do mesmo Pai, Deus. Todos os santos mandam saudações. E aí Paulo encerra essa carta com uma bênção. Uma bênção que fala da Trindade. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Paulo sabe que a comunidade precisa da graça do Senhor Jesus. Que essa graça, ela é de graça, ela é dada a nós de graça. E essa graça é para todos. Portanto, você precisa estender a graça de Deus para as pessoas que você conhece. A graça do Senhor Jesus, o seu sacrifício por nós, a sua morte por nós na cruz para nos perdoar, você precisa estender isso aos seus, aqueles que não têm ainda essa graça, que não receberam ainda esta graça, mas ela está à disposição de todos. A graça do Senhor Jesus é que vai nos fortalecer para continuarmos a nossa caminhada. E o amor de Deus é através do amor que Deus nos deu, Jesus e sua graça. Veja como uma coisa leva a outra. Todos foram aceitos por parte de Deus. Deus ama a todos. Ele deu o seu Filho por todos. A graça de Jesus está à disposição de todos.
a comunhão do Espírito Santo. A comunhão do Espírito Santo é a concretização da nossa vida como igreja, como comunidade. É no Espírito Santo que nós temos comunhão, por causa do amor e da graça. A comunhão do Espírito Santo se expressa na nossa vida a partir da nossa participação na igreja, a partir de nós fazermos parte do corpo de Cristo. Então nós estamos em comunhão. E veja, nós estamos em comunhão mesmo distantes uns dos outros. O que nos une é o Espírito Santo de Deus. Na semana que passou eu fiz várias reflexões sobre o Espírito Santo por causa da data do Pentecostes. Enviei para a comunidade vários áudios falando sobre a obra do Espírito Santo na nossa vida. Por isso, meus queridos, nós, assim como os cristãos de Corinto, precisamos buscar crescimento na fé, corrigir-nos uns aos outros quando nós estivermos errados, consolar-nos uns aos outros nos nossos momentos de dor e sofrimento, continuar unidos na mesma fé, no mesmo amor, viver em paz uns com os outros. E assim nós vamos testemunhar ao mundo que o Senhor é o nosso Deus e que por causa dele nós vivemos e servimos. Que o Senhor nos abençoe nesse dia em que celebramos a Trindade e que a Trindade venha estar conosco, caminhar conosco e nos fortalecer. Amém.